a sua roupa, ela fala muito antes de você falar alguma coisa, né? Então eu acho que moda pra mim é muito você se expressar, porque muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras o que a gente tá sentindo, o que a gente quer falar. Oi, eu me chamo Manuela Grum, eu tenho 18 anos. Eu nasci em São Paulo, fui criada no interior de São Paulo e hoje em dia eu moro em Campinas e faço faculdade de design de moda. Tô no meu primeiro ano, meu primeiro semestre. Tem sido uma vida completamente nova, uma vida completamente diferente. Ali dos meus 14 até os meus 15 anos, eu acho que eu posso me descrever como uma pessoa muito impulsiva, né? Eu sempre queria muito ir na onda dos outros e fazer o que tava todo mundo fazendo e comer o que tava todo mundo comendo. Sempre muito na onda das outras pessoas mesmo. Eu lembro que uns dias antes eu tinha feito um exame de sangue por conta de uma recorrência de infecções de garganta. E no dia exato que tudo começou, eu tava no shopping com as minhas amigas e a gente ia ficar por lá. E eu lembro da minha mãe me ligando num senso de urgência muito forte, né? Muito assim, muito explícito, que o resultado dos meus exames tinham saído e que não tinham dado bons e que a médica estava pedindo urgente pra gente voltar. Ao ponto da médica olhar pra mim e questionar como que eu tava viva. E foi aí que eu realmente percebi que tinha alguma coisa errada. E eu fiz muitos exames, muitos exames. E só que eu não dava nenhum resultado de doença específica, porque eu não tinha todos os sintomas de alguma doença. E depois desses muitos exames que eu fiz, acabaram descobrindo, né, que eu tinha aplasia medular, que é uma doença que só se cura com um transplante de medula. E me colocaram para achar vaga em outro hospital que fazia transplante de medula. A gente descobriu que minha irmã era 100% compatível comigo. Então, minha irmã teve que voltar para o Brasil para fazer esse transplante acontecer. E nisso eu fui internada em setembro, num outro hospital. E foi internada eu, a minha irmã, que ia ser minha doadora, e a minha mãe, né? Porque eu era menor de idade ainda, então eu precisava de um acompanhante para ficar todo o período, né? E nisso eu acho que eu devo ter passado uns 45 dias dentro do hospital. Eu tive dois momentos muito marcantes, né? Durante todo esse processo que eu passei. Um deles foi quando eu tive que ser internada na UTI por causa de recorrências ruins com o transplante. E outra muito importante que tá assim no top um de coisas, de momentos marcantes, foi a perda da medula, definitivamente. Isso não tinha nem como eu deixar passar batido. Porque foi o momento, eu acho que foi o primeiro momento, assim, de alegria mesmo, sabe? De todo mundo que entrava no quarto me dava parabéns, e bolo, e plaquinha. E foi um momento muito feliz mesmo. E a medula ter pego significava que eu ia voltar pra casa muito rápido. Eu tive vários picos de medo durante todo o acontecimento. Uma coisa que eu tive mais medo foi ter todos os diagnósticos possíveis para uma morte e passar pela minha cabeça que eu não sobreviveria. Nossa, se eu mudei, eu acho que seria estranho se eu falasse que eu não tivesse mudado. Fisicamente foi bem nítido que me afetou, né? Porque meu cabelo cresceu diferente, né? Eu engordei, eu emagreci e uma loucura, assim, de mudanças físicas. Eu acho que eu mudou muito a minha visão de mundo, porque eu tive que aprender a viver a vida que eu tinha, né? Enquanto eu via os meus amigos e as pessoas ao meu redor continuando vivendo a vida deles, daí eu tive que aprender a lidar com tudo que estava acontecendo e viver a vida no meu tempo, sabe? No tempo em que eu precisava estar vivendo tudo aquilo, sabe? Mas eu sinto que me mudou porque eu consegui enxergar a vida com outros olhos. Eu consegui enxergar a vida, tipo, essa é a minha vida, eu preciso viver a minha vida, não
a vida dos outros. Eu acho que tudo o que eu passei reforçou a minha ideia de querer fazer moda, né? Eu sempre tive o meu próprio estilo desde pequena, mas eu acho que depois de tudo que eu passei, eu quis começar a fazer moda para conseguir transformar histórias vividas e milagres e sobreviventes em moda, em uma peça de roupa. Eu acho que moda para mim é uma expressão, é um jeito de você se expressar, porque eu tenho muito comigo que a sua roupa ela fala muito antes de você falar alguma coisa, né? Então eu acho que moda para mim é muito você se expressar, porque muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras o que a gente tá sentindo, o que a gente quer falar. A moda se fez presente pra mim no meio disso tudo, eu acho que mais visualmente. Porque eu tava ali sempre com roupa de hospital, então eu via muito mais, sabe? A gente esbarra com muitas pessoas no meio do caminho que faz a gente olhar pra moda de um jeito diferente. E às vezes nem tudo na moda é sobre roupa, sabe? Às vezes é sobre uma visão diferente sobre o mundo. E disso você torna pra moda, né? Você joga ali pra uma peça de roupa e tudo mais. Quando você tá num hospital internado, principalmente num hospital infantil, você vê de muita coisa. E você vê como a moda se encaixaria muito bem naquilo, sabe? Uma moda proposital. Eu acho que foi assim que eu consegui enxergar a moda no meio de tudo que eu passei. Tornar o que as pessoas viveram, o que eu vivi, em uma coisa exposta para o mundo de uma forma completamente diferente do que as pessoas esperam, ou completamente diferente do que as pessoas são acostumadas a ver. Eu acho que transformar histórias em moda é muito difícil de você ver ultimamente, né? Porque as pessoas elas criam muito conceitos aleatórios, né? E depois de tudo que eu passei, eu tive a certeza de que eu queria fazer moda exatamente para isso, porque eu vi muita coisa, eu vivi muita coisa que eu falei assim, eu preciso transformar isso em uma peça de roupa, eu preciso transformar isso em uma expressão que pouca gente conhece, que ainda é meio desconhecido. Então eu acho que só foi assim uma certeza de que eu queria e de que era para mim realmente fazer moda. Um conselho, ai, acho um pouquinho difícil, mas eu acho que um conselho que eu daria para uma pessoa que estivesse passando por uma situação parecida é não desista. Tudo tem esperança e sempre fale positivo, sempre, sempre, sempre. Porque palavra tem poder, então quanto mais você fala coisas positivas, mais coisas positivas vão acontecer. E eu sei que é difícil, mas por mais difícil que seja, tenta ver o lado bom das coisas, porque tudo que acontece na nossa vida de ruim tem o seu lado positivo. Sempre veja o lado positivo, fale positivo e fique com os escapes que Deus tem para todos nós.